Graça e paz, meus queridos. Olha o pastor Raul aqui com mais um review para vocês. Hoje nós vamos ver essa maravilha aqui chamada Teologia da Reforma, editado por Matthew Barrett. E para vocês verem como essa obra aqui é respeitada, o prefácio é de ninguém menos do que Michael Horton. Exatamente, um grande teólogo atual, tá? Um grande homem de Deus. Esse livro aqui ele foi lançado em comemoração aos 500 anos da Reforma, junto com esse material aqui, História da Reforma do Carter Lindbergh, que é um livro também, pessoal, magnífico. Um livro que vale muito a pena vocês estudarem. E veio mais um livro sobre a esposa de Lutero, que realmente não vale o papel que foi impresso. Então eles pegaram duas obras magníficas, que é o Teologia da Reforma e o História da Reforma, entendeu? Que são livros magníficos a respeito da Reforma Protestante, e colocaram um Cavalo de Troia no meio. Um livro muito infeliz, um livro muito mal feito, entendeu? Totalmente feminista, totalmente fora dos parâmetros cristãos, e tentaram te enfiar num cavalinho de Troia básico. Tá? Então, História da Reforma do Carter Lindbergh e o Teologia da Reforma são livros magníficos. Então, vamos aqui para o nosso livro. Esse livro aqui, pessoal, eu imaginei que eu já tinha review dele no canal. E você acredita que eu não tive? E outra coisa, outro dia eu falei, olha, vai lá, tem review no canal. E não tem. Então, aqui, Teologia da Reforma, Matthew Barrett. Olha quem contribuiu. Por quê? Porque ele é um livro, olhando aqui no índice, olha, antes, o que vai acontecer? Ele é um livro que ele traz os artigos de vários estudiosos. Por exemplo, quem que escreveu sobre o cerne da verdadeira reforma? O organizador, ou seja, o autor principal. Depois nós temos Teologia Medieval, foi o Gerard Bray. Os Reformadores e Suas Reformas, Carl Trueman e Eugene Kim. Aí tem o Sola Escritura, Mark Thompson, e aí por diante, entendeu? Então é uma coletânea de artigos que vão te ensinar qual era o pensamento teológico da Reforma Protestante, entendeu? Então aqui você não vai ter o esboço em timeline, em linha do tempo. Isso você tem aqui, como aconteceu a Reforma em muitos tópicos do que se pensava na época e o que acontecia é neste livro, História da Reforma. Por isso que eu recomendo que você estude os dois juntos, o História da Reforma e o Teologia da Reforma. Estude juntos. Por quê? Porque aqui no História da Reforma, como aconteceu e como essa teologia se apresentou. E no Teologia da Reforma, você já vai ter uma outra coisa. Você vai ter o pensamento teológico dos reformadores. Então, uma encadernação em capa dura, qualidade. A gente pode pegar no pé da Thomas Nelson Brasil com muitas coisas. Agora, a qualidade que eles têm de materiais, gente, é uma coisa assim fenomenal. É uma coisa magnífica. Teologia da Reforma, né? Capa dura. Olha só essa folha aqui a contracapa, que coisa magnífica, que coisa linda, com um relevo. Teologia da Reforma editado por Matthew Barrett e prefácio do Horton, tradução do Francisco Nunes. Aqui, ó, ficha catalográfica do livro, título original Reformation Theology, a Systematic Summary, tá? Copyright Vida Melhor Editora, tá bom? Então, sumário, prefácio, o que estamos celebrando, né? Então, aqui a gente tem um índice bem detalhado. O que estamos celebrando? Ó, o prefácio do Michael Horton. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dando início às festividades que celebram o 5º centenário da Reforma, está prevista a realização de um culto no dia 31 de outubro de 2016, na cidade de Lund, na Suécia, sob a liderança do Papa Francisco e do presidente da Federação Luterana Mundial, o bispo Yuna. Na preparação para uma comemoração oficial em Wittenberg, exatamente um ano depois, uma convenção internacional e ecumênica de igrejas está agendada para maio, de acordo com um relatório do Conselho Mundial das Igrejas, sendo aguardadas em Berlim cerca de 100 mil pessoas para o evento. Reforma significa buscar corajosamente o que é novo e afastar-se de hábitos antigos familiares. De acordo com a presidente da convenção, Christina Ausder-Au, da Suíça,
Comentários como esse são comuns entre os principais representantes do mundo protestante e ilustram as grandes variações da interpretação da Reforma e de seu significado hoje. Muitos desses antigos herdeiros da Reforma há muito que moveram os credos e as confissões para a seção documentos históricos do inário. Em outras palavras, não dão importância às suas confissões, seus credos, seus catecismos, quando na realidade são resumos da Bíblia e não o contrário. Olha o perigo que ele está citando aqui. Olha o que nós lemos aqui. Papa, em comemoração de reforma, uma igreja que não é bíblica. Como o poderoso rio se tornou um leito de rio praticamente seco é questionável se essas multidões podem ser reunidas para celebrar um movimento cujos ensinamentos são hoje menos significativos para os habitantes de Wittenberg e de Genebra do que são para muitos na Indonésia, Nigéria e em Seul. Mas e quanto ao testemunho evangélico histórico, decorrentes de vários movimentos protestantes de avivamento do século XVIII? Sociedades missionárias evangélicas foram formadas nos antigos capitólios da Reforma e, por algum tempo, deram vida nova a igrejas e instituições que, em grande medida, tinham sucumbido ao racionalismo iluminista e à indiferença doutrinária. Protestantismo sem a reforma, sola, devemos ainda protestar, solos Christus, sola fide. Isso daqui é só o prefácio do Horton, tá? Entusiasmo moderno, novas perspectivas para a teologia evangélica, o que vem a seguir, Michael Horton, Domingo de Pentecostes em 2016, Michael Horton, abreviaturas, lembrando que esse livro foi editado durante os 500 anos da Reforma Protestante, tá? Vocês podem achar estranho. Aqui vem o currículo dos colaboradores, Michael Allen, Matthew Barrett, Gerald Bray, aí vai, ó. Tem muita gente aqui, muita gente boa. Cornelius P. Venema, o cerne da verdadeira reforma. Matthew Barrett é o autor. Então aqui nós temos uma citação de Calvino e de Ewan Cameron, né? Aí a gente vem, reforma como redescoberta do Evangelho. Inúmeros historiadores têm feito grandes esforços para explicar a reforma por meio de causas sociais, políticas e econômicas. Está aqui, ó, escolhi utilizar o termo singular reforma. No entanto, outros autores, inclusive neste livro, têm utilizado o plural, reformas, para se referir à diversidade e à pluralidade existentes durante o século XVI e às várias reformas que ocorreram em toda a Europa. Por exemplo, Carter Lindbergh, The European Reformations, Oxford, Blackwell, 1996. Estou de acordo com essa observação. Podemos falar de uma pluralidade de reformas, cada uma das quais diferente das outras, sempre com um número de notas bem grande para fazer o quê? Para completar teu conhecimento. Inúmeros historiadores têm feito grandes esforços para explicar a reforma por meio das causas sociais, políticas e econômicas. Olha o trezinho superescrito aqui. Sem dúvida, cada uma delas desempenhou um papel durante a reforma, em alguns casos um papel significativo. No entanto, mais fundamentalmente, a reforma foi um movimento teológico causado por preocupações doutrinárias. Está aqui, ó. Devemos ter cuidado também para não puxar o pêndulo muito para o outro lado. Whitford nos lembra de que, no século XVI, crenças teológicas influenciavam fortemente crenças sociais e políticas, porque o mundo no início da Era Moderna não era um mundo secular. O teológico afetava o social e a política, que é o que deve ocorrer hoje e não o contrário. Aí o que acontece? Hoje nós vemos o mundano permeando a igreja, o mundano entrando na igreja, influenciando a igreja. É festa junina gospel, é todo tipo de bagunça que é colocada dentro da igreja com a desculpa de atender a audiência. Entenda, a igreja não é audiência, pessoal. O lema da reforma, Ecclesia Reformata et Semper Reformata Est, não se referia apenas a questões soteriológicas, sola fide, sola gratia, solo Christus, mas sobre ele estava o próprio alicerce, o princípio formal da reforma, sola Escritura. A crença de que somente a Escritura, por ser a palavra inspirada de Deus, é a autoridade inerrante, suficiente e final para a igreja. Em nenhum lugar esse princípio formal estava mais visível para as pessoas comuns do que na reorientação da igreja em torno da palavra pregada e proclamada.
Uma das declarações mais chocantes que os reformadores fizeram em resposta a Roma envolveu a reorganização do mobiliário da igreja. Exatamente. Ao caminhar para o santuário de um templo, qualquer pessoa pode imediatamente dizer a diferença entre uma igreja ainda nas garras de Roma e uma igreja sob a influência do programa da Reforma. Para Roma, o culto acontecia em torno do altar. Até hoje, nós cristãos, nós temos essa coisa. O cristão dentro da igreja evangélica, por causa da nossa educação católica, da nossa influência, da influência católica que sempre foi pesada no Brasil, a gente fica esperando uma cruz. A gente fica esperando nem que seja uma cruz lá na parede. Parece que falta alguma coisa lá. Quando na realidade a centralidade tem que estar o quê? Na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos do Senhor. Mas a igreja romana ela fazia o quê? Colocava o centro em quê? Colocava o centro no altar, na imagem, no rebuscado e não na palavra de Deus. Outra observação aqui, ó, o lema da reforma, Ecclesia Reformata et Semper Reformata Est, ou seja, igreja reformada sempre reformada, aqui eles estão usando o sentido abreviado, que falta o pedaço principal. Porque deve ser igreja reformada, sempre reformando, de acordo com a palavra de Deus, ou de acordo com a Bíblia. Isso que a reforma fez. O culto acontecia em torno do altar, mas os reformadores deram ao púlpito a posição de prioridade. Para Roma, a missa em latim era o evento central, mas para os reformadores era a palavra do Deus vivo, pregada e proclamada na língua do povo para a salvação e a edificação dos santos. Scott Manet nos dá um vislumbre. A mensagem de Martinho Lutero de que os pecadores eram justos diante de Deus somente mediante a fé em Cristo, sola fide, não só minou o sistema penitencial católico, e daí deriva o quê? Indulgências, pagamento de missa de sétimo dia, como também cortou na raiz o papel sacral do sacerdote medieval como um dispenseiro da graça salvífica por meio do sacramento da igreja. Em vez disso, os reformadores protestantes elevaram o ofício bíblico do ministro ou pastor cristão, cuja principal responsabilidade era pregar a palavra de Deus e supervisionar o comportamento da comunidade espiritual. Isso não quer dizer que os católicos do final do período medieval ignoravam o ministério da pregação. Tampouco que a vida e a adoração protestantes estavam vazias de ritual religioso. Os historiadores agora reconhecem um significativo renascimento da pregação no século anterior à Reforma. Mas, evidentemente, no trabalho de frades mendicantes e na criação de congregações municipais de pregadores, ao mesmo tempo, apesar das críticas protestantes às cerimônias e superstições católicas, e apesar dos atos explosivos de iconoclastia contra imagens católicas, os reformadores evangélicos preservaram, de forma modificada, ritos tradicionais em torno da Eucaristia, do batismo e da reconciliação. No entanto, o padrão geral ainda é válido para os católicos. O papel principal do clero permanece sacramental e litúrgico. Para os reformadores protestantes, o papel principal era pregar a palavra de Deus, levar a Cristo, pregar o Evangelho. Então esse livro, olha, ele é demais. Calvino, por exemplo, expunha a seu modo livros inteiros da Bíblia. Normalmente, os domingos eram ocupados pelo Novo Testamento, embora ele pregasse uma série de sermões sobre salmos nas tardes de domingo. E os dias de semana eram dedicados ao Antigo Testamento. Observe o padrão. 1554 a 1555, 159 sermões sobre Jó. 1555, 1556, 200 sermões sobre Deuteronômio e assim por diante. Liturgia da Palavra, Liturgia do Cenáculo. A Reforma hoje sobre esse livro. E aí a gente vem a parte 1, o contexto histórico da Reforma, Teologia Medieval por Gerald Bray. Olha, então aqui tem todo um resumo, começa com um resumo, e aí a gente vem visão medieval da salvação, adaptado de God Has Spoken, History of Christian Thought, de Gerald Bray. Pedro Lombardo e os 7 sacramentos, ou seja, a penitência e a Eucaristia, as chamas do purgatório. Olha, vai ser tudo definido, tudo explicado. Aqui a gente está, olha, na teologia medieval, entendeu? O que a teologia dizia daquela época,
Olha, e aí no final de cada um você tem a conclusão, você tem fontes primárias que foram usadas no estudo e fontes secundárias, a bibliografia. Aí a gente vem aqui os reformadores e suas reformas, Carl Trueman e Eugene King. Resumo: a reforma do século XVI tomou várias formas e exibiu inúmeras ênfases diferentes nos lugares em que criou raízes. Embora o trabalho de Lutero na Alemanha tenha sido fundamental para tudo o que veio a ocorrer, as reformas na Suíça e em Genebra, na Inglaterra e na Escócia tiveram forma peculiar conforme o protestantismo se estabelecia em diferentes circunstâncias sociais, econômicas e políticas. Certos temas permaneciam constantes, como a necessidade de a igreja ser regulada pela Escritura, mas emergia uma considerável diversidade no que dizia respeito a sacramentos, organização da igreja e ao relacionamento entre a igreja e o magistrado civil, igreja e Estado. Tá? Então, introdução, a reforma luterana, a reforma suíça. Isso aqui é demais, gente. Ó, a reforma em Genebra, fala muito das institutos aqui, a reforma inglesa, a reforma escocesa, outras reformas. Então a gente tem aqui, ó, fontes para o estudo adicional: Gerais, reforma luterana, reforma suíça, reforma genebrina, reformas britânicas, tá? Aí parte 2, teologia da reforma. A gente vem sola escritura, o retorno à escritura. Vamos dar uma corrida aqui, senão vai ficar enorme isso aqui. Ó. A Santa Trindade, do Michael Reeves. Ó. Esse capítulo demonstra que os principais reformadores protestantes não consideraram a doutrina da Trindade como algo secundário. Em vez disso, a teologia da Reforma foi construída sobre e moldada por fundamentos explicitamente trinitarianos. Depois de uma breve consideração sobre o contexto final da Idade Média, ele deteve os desafios que o trinitarianismo de Lutero e dos primeiros reformadores representaram à teologia católica romana da época. Em seguida, ele mostra como na teologia de Calvino e da história reformada, o ser triuno de Deus veio a definir toda a crença cristã e conclui com um exame do antitrinitarianismo e da resposta da Contra-Reforma. É plausível pensar que a Trindade não fosse uma doutrina especialmente relevante para os reformadores ou para a Reforma, afinal, a Trindade foi um terreno historicamente bem firmado, uma área de concordância aceita por protestantes e católicos romanos. Você vê como ser unicista é absurdo e abjeto. Como não tem a mínima base você falar que não existe Trindade. São situações incríveis que nós nos deparamos, de absurdos que são declarados por pessoas que muitas vezes não. Ai, é um só Deus. A Bíblia fala do Deus único e a Trindade fala que não é um Deus único. Esse é o X. As principais questões sobre o trinitarianismo já haviam sido discutidas. As grandes heresias do sabelianismo e do arianismo já tinham sido refutadas. Outras doutrinas, a escritura e a justificação, por exemplo, ainda não tinham sido submetidas a tal escrutínio ou debate. E por volta do século XVI, eles precisaram se submeter a esse mesmo debate esclarecedor. Assim, se os teólogos e os concílios da Igreja pós-apostólica já haviam consagrado e definido a linguagem trinitariana sobre Deus, que necessidade havia aos reformadores dizerem mais do que amém? Eles poderiam simplesmente aceitar as formulações ortodoxas da doutrina de Deus e dar atenção aos assuntos mais preeminentes. Certamente essa história parece confirmar-se na literatura secundária. Os pontos de vista dos reformadores sobre a Trindade recebem muito pouca atenção em quase todas as introduções padrão ao pensamento reformado. Por exemplo, The T.T. Clark Companion to Reformation Theology, o livro de bolso, né, um guia por tópicos impressionante, dedica capítulos para temas tão difíceis de compreender quanto superstição, magia e bruxaria, mas não abre espaço para o exame da Trindade ou mesmo para a doutrina de Deus. The Oxford Encyclopedia of the Reformation, a Enciclopédia Oxford da Reforma, inclui um artigo sobre o antitrinitarismo, mas nenhum sobre o trinitarismo, e sinal que era. Então não é dada a importância
que o tema merece. Pedro Lombardo, Tomás de Aquino e o contexto medieval. Martinho Lutero e os primórdios da Reforma. Tudo em se tratando do quê? Da Trindade aqui. Trinitarismo na tradição reformada. O antitrinitarismo, Serveto, Socino e os reformadores radicais. Fontes para o estudo adicional. E aí a gente vem o ser e atributos de Deus, a pessoa de Cristo, união com Cristo, escravidão e libertação da vontade, apresentação feita por Calvino da justificação pela fé, né? E eu que estou fazendo um vídeo sobre justificação pela fé, refutando a NPP, olha, os reformodinha estão se estribuchando, né? Estão vindo defender justificação pelas obras na maior cara de peroba. Tá difícil, viu, igreja? Tá difícil, viu? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Tá difícil. Santificação, perseverança e segurança, escrito pelo Michael Allen. Olha, o caráter das boas obras, ensinamentos anglicanos sobre a igreja, a primeira controvérsia eucarística, relação entre igreja e Estado, escatologia. E aí a gente tem um índice onomástico, olha, sobre predestinação, sobre pelágio, livre-arbítrio, igreja e escritura, um índice remissivo e índice das citações aqui, tá? E esse é o Teologia da Reforma. Teologia em si, pessoal, hoje existe uma briga muito grande onde muitos querem se ver livre da teologia. E por que querem se ver livre da teologia? Porque é através da teologia que nós aprendemos a vontade de Deus para a nossa vida. É a teologia que nos dá a ferramenta para que nós venhamos extrair corretamente o conhecimento bíblico. Quando eles não querem rechaçar a teologia, ou seja, o termo teologia quer dizer teo e logia, conhecimento de Deus. São apenas ferramentas. A verdade absoluta é a Bíblia, sob iluminação do Espírito Santo. E esse é um ponto principal que nós temos que nos manter seguros. Como assim, pastor? As pessoas não querem saber de regras para interpretar a Escritura, não querem saber de regras sobre a palavra de Deus, não querem usar ferramentas certas, como se Deus tivesse jogado por mágica um texto na sua frente. E não é assim que funciona. Nós temos que entender a Escritura, nós temos que abrir a Escritura, pegar dentro dela o conhecimento e entender corretamente esse conhecimento. Nós não podemos pegar trechos isolados da Escritura e juntar com outro texto isolado que não trata do mesmo assunto, juntar e criar algo do nada. Isso é uma prática maldita. E para isso serve a teologia. Por isso você vai vir estudar a teologia com a gente. Exatamente. Porque aqui no Nascido de Novo, além desses vídeos de reviews, vídeos de ensino da palavra, nós temos uma série de cursos para te ensinar. O primeiro curso, que é teologia, ele vai te ensinar a fundo os métodos da teologia. Exatamente, porque o método indutivo da teologia. Por que a teologia é tão importante? Por que a teologia ela é imprescindível para o cristão? Por que nós cristãos verdadeiros, nós devemos usar a palavra religião, sendo o absurdo hoje que estão fazendo o quê? Estão pegando a palavra religião e colocando como se fosse algo errado. Uma palavra que representa a nossa religação, a religação de nós, seres humanos, que estamos afastados de Deus pelo pecado. Você não percebe que tem coisa aí? Então vem estudar teologia com a gente. Nós temos uma série de cursos para você estar munido da Sagrada Escritura, você saber lidar com a Sagrada Escritura, extrair corretamente, aplicar na tua vida e pregar o conhecimento bíblico. Toda a nossa lista de curso está ou nesse QR Code que está aqui na tela, ou está aqui na descrição o link do nosso Linktree para você clicar e conhecer todo o portfólio de cursos do Seminário Nascido de Novo. Vem estudar com a gente. Vem, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.